As aulas começam hoje aqui no campus da Ubra, em Canoas e nos outros campi. A temporada 2019 traz novidades, entre elas, uma que vai deixar os acadêmicos ainda mais conectados. Com a gente, o diretor da Ubra EAD, Átila Bles Júnior, seja bem-vindo. Boa tarde. E o diretor da Ubra Canoas, Leonardo Harter dos Santos, também seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, vamos começar com as novidades. A gente começa com essa novidade para 2019, o Aula, vamos botar assim, abre aspas, aula, né? Um novo ambiente de aprendizagem da Ubra para educação à distância e ensino presencial mediado por tecnologia. Como essa novidade vai ajudar ainda mais na qualificação dos alunos da Ubra, professor Átila? Bom, primeiro eu acho que é importante falar um pouquinho de como surgiu a aula. Né? Acho que é uma questão importante, realmente é um projeto inovador que nós estamos então colocando hoje à disposição da nossa comunidade discente e também docente. Né? Esse projeto, ele foi um projeto que foi concebido a quatro mãos lá ainda em 2016, quando a nossa área de tecnologia da informação, então foi entender o que tinha de mais moderno no mercado. E, uma vez entendido as possibilidades, se optou num desenvolvimento interno. E aí eu acho que é o grande divisor de águas do sucesso do Aula, foi de que ele foi uma plataforma que foi concebida com o apoio do discente, do nosso aluno, com o apoio das coordenações de curso e dos professores. Então, na verdade, o Aula traz hoje o que temos de mais moderno em termos de tecnologia da informação, mas uma tecnologia que foi pensada para a realidade da nossa Ubra. E aí está aí, eu acho que talvez o grande sucesso da nossa plataforma. Para a gente poder entender um pouco, professora, poderíamos ter exemplos práticos de como o Aula vai atuar junto aos alunos? Claro, na verdade o Aula hoje ele traz a possibilidade, por exemplo, de um professor interagir com o seu aluno, de explicar aquela dúvida que porventura o aluno postou na plataforma através de um áudio ou de um vídeo. Sim. Então isso, de certa forma, amplifica o potencial de relação com o nosso aluno. A interação ela é muito mais rica. Então, novamente, aí um dos grandes diferenciais do nosso Aula. Bom, professor Leonardo, a gente pode entender que a tecnologia chegou para ficar no ambiente da educação. Como é que a gente pode entender, em outros aspectos, como a universidade, até mesmo o campus aqui em Canoa e outros campi da universidade, estão se estruturando para atender essa demanda por tecnologia, cada vez mais presente no dia a dia do aluno? Em que áreas a universidade, por exemplo, oferece cursos na modalidade EAD? As pessoas hoje procuram bastante o EAD, procuram a tecnologia, mas além do EAD, o que a gente pode entender por tecnologia hoje no ambiente, no universo do ensino? Bom, se nós formos falar em cursos essencialmente à distância, nós temos, a nossa grande maioria de cursos EAD, ela fica na área de gestão, né? Que é uma área que nós temos uma expertise bastante grande. E agora nós estamos evoluindo para expandir esses cursos para a área de engenharia e também para a área da saúde. Estamos num trabalho de criação de cursos nesse sentido. Dessa forma, o AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, cujo nosso nome é Aula, né? Então, dessa forma, ele vai ter uma participação essencial nesse processo, porque nós estamos trabalhando com a situação de mudança no paradigma da relação de ensino-aprendizagem. Né? Então, o nosso professor ele deixa de ser o protagonista do processo e o aluno vem a ser o protagonista desse processo de ensino e aprendizagem e o professor é o mediador. Então, com isso, a utilização do nosso ambiente virtual de aprendizagem, do Aula, ele vai ser essencial para que eu consiga ter essa interação de maneira adequada, enfim, conseguir proporcionar uma linguagem que os alunos estão acostumados a trabalhar. Então ele substitui a nossa NetAula, que era uma ferramenta que foi muito útil durante o tempo que ela esteve vigente, porém ela já está com uma interface totalmente ultrapassada com relação a esse processo. Bom, para proporcionar isso, existe um grande projeto de ampliação da nossa rede de cobertura do Wi-Fi aqui no campus e em todos os campi da universidade. Então existe esse projeto que está sendo desenvolvido ao longo desse ano. Agora nós já vamos perceber ao longo desse semestre algumas melhorias em alguns pontos específicos que não eram cobertos e que nós acabamos conseguindo cobrir. Mas ao longo desse ano a ideia é que nós tenhamos em todos os campi cobertura total do Wi-Fi, né? Então essa é uma outra alternativa. E aí tem outras medidas menores assim que nós estamos adotando, que é
colocação de pontos de recarga de celular espalhados pelo campus, melhoria da instalação elétrica das salas de aula. Então, são melhorias que o aluno vai conseguir observar ao longo dos semestres 2019-1 e 2019-2. Bom, professor Átila, se a gente fosse entender hoje que dá para imaginar, na verdade, que é irreversível essa aproximação da tecnologia com todos os cursos. E aqui não falo só do EAD, posso testemunhar aqui dentro do doutorado, sou aluno do doutorado em educação na UBRA, que informalmente, por exemplo, plataformas como o Skype já eram utilizadas, uma plataforma de vídeo para aproximação do professor com o aluno. Agora, dá para a gente entender que esse caminho, não importa se é EAD ou não, ele é irreversível. Tecnologia e aprendizado vão andar juntos de forma agora padronizada junto à aula? Sim, com certeza. Na verdade, dados do MEC apontam que até 2021 nós teremos mais estudantes na modalidade EAD do que presencial. E mesmo naqueles cursos, vamos assim, tradicionalmente dentro da modalidade presencial, como por exemplo a medicina, a veterinária, a gente precisa entender o momento que nós temos hoje. O aluno que vem hoje é o aluno do smartphone, é o aluno que nasceu no ambiente da internet. Então, na verdade, aquela questão mais teórica, aquela questão que, na verdade, o aluno, ele dentro do que o diretor Leonardo colocou, do protagonismo do aluno, dele buscar por si só o conhecimento, a parte teórica ele vai ter dentro das plataformas de ensino. E a parte prática continua da mesma forma como é hoje, por exemplo, nos cursos de medicina, nos cursos de veterinária. Já os cursos de gestão, a tendência é que cada vez mais eles sejam ofertados no contexto online, ou seja, através das plataformas de ensino. Isso é uma tendência. Bom, professor Leonardo, a universidade está vivendo um processo de reestruturação pedagógica. Quais os principais reflexos e como está sendo feito esse cronograma? A gente já pode sentir essa transformação acontecendo? A gente está no segundo ano de implantação do projeto de reestruturação pedagógica. No ano passado, nós implantamos o processo nos cursos da área da saúde, veterinária e agrárias, né? Foi um processo, uma implantação bastante tranquila, assim, lógico, a gente ainda tem algumas arestas que têm que ser aparadas para que o processo fique perfeito, né? E nós temos agora, esse ano, estão entrando o processo de reestruturação, os cursos da área do direito e administração, e os cursos da área de engenharias e da área de licenciaturas, eles tiveram um processo de reestruturação acontecendo no ano passado e nós estamos começando com os alunos ingressantes desse semestre. Então agora, durante essa semana, todos os nossos alunos ingressantes das áreas de engenharia, licenciaturas, arquitetura e cursos dessa área, eles estão sendo recepcionados já dentro do novo processo de aprendizagem e eu acredito que vai ser uma experiência muito bacana tanto para os alunos quanto para os professores e ainda mais integrado a essas possibilidades de aprendizagem que o aula nos proporciona, acho que vai ser muito bacana. Sem dúvida, professor. Professor Átila, para a gente conhecer, até separar, não é a intenção separar os dois universos que estão cada vez mais próximos, o presencial e o ensino à distância. Mas para você de casa ter uma noção, hoje no universo do ensino à distância, especialmente do que a UBRA oferece, quais os cursos mais procurados, o que as pessoas estão entendendo do EAD a partir desses cursos? Na verdade, nós temos os principais cursos, como bem o diretor Leonardo comentou, né, os cursos de gestão. Então, cito aqui o curso de administração, processos gerenciais, a própria pedagogia também, serviço social. Esses seriam os principais cursos hoje, vamos lá, em termos de quantidade de alunos ofertados pela UBRA. Mas eu gostaria de também fazer o destaque do uso do aula nos cursos de pós-graduação. Então, na verdade, o aula está sendo entregue para a comunidade discente e docente de forma oficial nesse semestre, 2019-1, mas ele foi testado já ainda em 2018-2, na oferta de um curso de pós-graduação de tecnologias digitais aplicadas à educação. Esse curso foi um curso ofertado inicialmente internamente para os nossos docentes, onde a aceitação foi muito grande. Então, o nosso docente, ele foi de certa forma, o primeiro grupo que testou o nosso aula e aprovando as tecnologias. Então, eu entendo que, vamos lá, dentro do contexto não só da graduação, mas também da pós-graduação, ou ainda
dentro dos cursos de extensão, de capacitação até 120 horas, ou mesmo de aperfeiçoamento até 180 horas, existe um potencial incrível para o uso do AVA, do nosso aula, não simplesmente em cursos, então, graduação, pós-graduação, mas também, importante, no sentido de nós estarmos entendendo demandas do mercado, empresas que necessitem ter algum tipo de treinamento e que não tenham tempo para colocar os seus profissionais numa sala de aula, vamos assim dizer, tradicional. Sim. Então, a gente tem condições de, através do aula, disponibilizar para o mercado empresarial cursos que vão ser, então, concebidos sob demanda e entregues para esse tipo de perfil também de aluno. Dá para a gente imaginar mais velocidade e agilidade na atualização do conhecimento. Com certeza. Dentro de cada área. Com certeza. Bom, professor Leonardo, agora vamos lembrar que o ensino presencial também se faz através do ensino EAD, na medida em que temos cursos que mesclam algumas cadeiras que são disponibilizadas em ensino à distância e também na aula presencial. Hoje, a gente sabe, por exemplo, o curso de medicina é super conceituado aqui na UBRA e muito procurado. Mas temos outros destaques no ensino presencial, professor? O nosso ensino presencial hoje, o que puxa o carro hoje em dia é a medicina. Nós temos aí depois, seguido de perto pela medicina veterinária, odontologia. Nós temos agora a administração, tá com um número de ingressantes bem bacana também, educação física, fisioterapia. Então nós temos vários cursos assim que estão com uma demanda bem interessante. A ideia nesses cursos, aí principalmente falando dos cursos da área da saúde, é que cada vez mais nós tenhamos a divisão. Bom, o que é prático, de fato, ele tem que ocorrer na prática e, obviamente, ocorre presencialmente. Agora, teoria, que originalmente era maçante, então a ideia é que acabe essa história de o aluno vir para a sala de aula para ficar copiando o quadro, né? Então o professor passa a noite inteira preenchendo o quadro e depois o aluno fica copiando, chega em casa com cãibra nos dedos, por tanto copiar matéria do quadro. Então a ideia é a seguinte, esse tipo de informação ele tem que estar disponível para o aluno através das nossas plataformas e a partir disso o ambiente de sala de aula ele vira um ambiente de prática essencialmente, mediado aí pelo professor, né? Bom, eu quero agora dar um outro enfoque rapidamente. A gente obviamente está falando dos nossos novos colegas, os calouros que estão chegando, os colegas que já estavam em outros semestres e estão voltando à Universidade Luterana do Brasil no início do ano letivo. Agora o professor Átila chegou a tocar rapidamente nessa questão quanto ao docente, não só o aluno, o professor. Essas novas tecnologias, pela experiência que já tiveram junto aos professores da área da educação, da pedagogia, enfim, como é que o professor hoje ele pode entender esse novo momento que a educação vive, cada vez mais atrelado à tecnologia? Isso é um desafio para muitos que estão há muito tempo na frente do quadro negro, podem imaginar, isso vai me complicar, isso... Na verdade, a gente pode imaginar que vai facilitar o trabalho do professor? Sim, certamente. A gente fala aqui do aula, mas é importante comentar que por trás da ferramenta aula nós temos todas as tecnologias Google. Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava montando a minha disciplina de quarta-feira. Também sou docente, não só diretor da EAD, também atuo em sala de aula. E, por exemplo, através das tecnologias do Google que estão atreladas, eu consigo, por exemplo, no passado, meu primeiro dia de aula era pegar então os e-mails, os contatos de todos os telefones, né? E eu fazia um grupo de comunicação. Hoje o que eu faço? Eu utilizo lá o formulário do Google, né? Tem o link, à medida que então eu inicio minha aula, eu peço para os alunos entrarem no smartphone, eles ali já preenchem o nome, o telefone, o e-mail e rapidamente eu tenho todos os dados do aluno. Então, da mesma forma que eu estou utilizando a tecnologia Google, que está embarcado no nosso aula para buscar informação, também posso me utilizar para fazer qualquer tipo de tarefa ou mesmo de avaliação rápida durante as minhas aulas. Sim. Então eu vou ter, vamos lá, uma ferramenta que me propicie, com uma agilidade muito grande, aferir como é que está sendo a minha aula. Se o aluno está entendendo os conteúdos que eu estou passando, né? E eu não deixo para fazer isso quando? Lá na avaliação, lá num segundo momento. Né? Então, o acompanhamento através do aula e através das ferramentas Google é muito maior. E o nosso docente, respondendo essa pergunta, ele foi, na verdade, todos os docentes foram capacitados no contexto aula e
no contexto Google, e o que eu escuto nos corredores vai ficar muito mais fácil eu dar a minha aula. Esse é o feedback que a gente está tendo dos nossos docentes. Parece brincadeira o que eu vou falar agora, parece bobagem, mas, por exemplo, já no ano passado, na pós-graduação, algumas atividades eram através da tecnologia Google, onde a gente não só recebia o material para desenvolver o nosso teste, a nossa avaliação, mas também recebíamos todo o feedback através do mecanismo Google. E o que, para você de casa ter uma ideia, economiza já no papel. Quando a gente fala em meio ambiente, em produção, em sustentabilidade, uma produção sustentável, só nesse aspecto o volume de papel que uma universidade do tamanho da UBRA, né, utilizava no passado e que deixa de utilizar agora, por todas essas relações que falamos, até mesmo na avaliação, eu acredito que seja um montante expressivo, se a gente for parar para pensar, vocês que administram a área. Professor Átila, professor Leonardo, estou enganado, estou equivocado? Não está equivocado, não. Para te ter uma ideia de um número, o ano passado foram mais de 7 milhões de cópias impressas aqui na UBRA. É um número razoável. Bastante expressivo, né? Então a ideia é que esse número, ele já vem diminuindo, né? Mas a ideia é que ele diminua cada vez mais. E isso vai, além da questão do meio ambiente, vai influenciar diretamente em custo e mão de obra e coisas dessa natureza. Sem então dúvida. Acho que, só para comentar um pouquinho sobre o que o diretor Átila falou com relação aos professores, né? No início se tinha um certo receio, assim, com relação a isso que tu falou, assim, será que os professores vão aderir às novas tecnologias? Será que aquele professor que está acostumado a encher quadro negro, ele vai conseguir se adaptar a esse tipo de coisa? E os resultados têm sido surpreendentes, né? E a gente às vezes tem um certo preconceito, imagina assim, não, uma pessoa um pouco mais idosa, talvez tenha um pouco de dificuldade. Isso não tem nada de correto. Então, hoje em dia, os nossos professores, independente da faixa etária que eles estejam enfim, do perfil de aula que eles costumavam dar e que costumam dar, eles estão todos muito empolgados com a possibilidade de utilização dessas ferramentas. E a gente percebe, assim, às vezes alguns têm um pouco mais de dificuldade com lidar com a ferramenta, e aí eles fazem a capacitação 2 vezes, 3 vezes, tantas vezes quanto eles acharem necessário para que eles se sintam à vontade para dominar a ferramenta. Mas o principal, que era o que a gente tinha medo, é que vontade não falta. Nossos professores estão muito a fim de utilizar essas ferramentas novas, então eu acho que a gente tem um futuro muito bacana pela frente. Sem dúvida. Até, acho que, Leonardo, acho que é interessante comentar, eu acho que assim, é como foi feito, né? Então, na verdade, não foi uma coisa imposta. Eu acho que foi conduzido muito bem essa migração, né? Essa quebra de paradigmas, ela foi muito bem conduzida pela nossa pró-reitoria acadêmica, né? Através do colega Eduardo, que realmente tranquilizou, eu acho que essa é a palavra, tranquilizou o docente para esse novo cenário aí que nós estamos agora entregando. Pensando em questões práticas aqui, você em sala de aula, você que é professor e você que é aluno, né? Desde o pó de giz que a gente pode se livrar, de certa forma, a quantidade, o professor que enche o quadro, como bem lembrou o professor Leonardo, até na praticidade de, por exemplo, você que tinha dificuldade em copiar a matéria no quadro, né? Poxa, passou, tinha copiado um colega, hoje esse material está disponível 24 horas em qualquer canto do planeta. A internet nos proporciona isso, por exemplo. Então, vai facilitar a vida de todo mundo. Agora, a questão chave, professores, é a partir de quando os alunos vão ter disponível todos esses recursos tecnológicos que a UBRA vai começar a oferecer? A partir de agora. Nesse momento? Nesse momento. Se ele entrar no site da UBRA agora, já tem lá o link para o aula. Então, o que acontece? Da mesma forma que a NetAula, que nós utilizávamos até agora há pouco tempo, a partir do momento em que o professor ele é associado àquela disciplina e o aluno é associado à disciplina também, eles automaticamente já têm acesso a esse meio de convívio. Então, hoje, se o aluno entrar no ambiente do aula, mesmo que eventualmente o professor dele ainda administrativamente não esteja associado à disciplina, ele já vai conseguir visualizar o ambiente e já vai conseguir navegar ali e dar uma degustada no ambiente, né? Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, a gente está vendo o site da Universidade Luterana do Brasil, muito fácil de acessar, www.ubra.br. É só ubra.br,
você tem possibilidade de acessar ali e ter contato já com o material disponível pela plataforma Aula. Professores, mais algum destaque, não só na área tecnológica, como no ensino à distância junto ao professor Átila, mas também, né, nos campi físicos que temos aqui no Rio Grande do Sul? Mais algum destaque que a gente poderia já dar boas-vindas aos nossos novos colegas e aqueles que já estão nos outros semestres e que estão retornando agora a partir de hoje? Eu gostaria de aproveitar esse espaço para manifestar o quanto nós ficamos, eu acredito que eu falo em nome do diretor Átila também, o quanto nós ficamos felizes no primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula para nós é como uma criança que ganhou um doce. Porque uma universidade ela é pulsante, né? Ela é feita para estar cheia de gente. E a gente passa ali desde o final de dezembro até agora só com os nossos colegas aqui e tal, e mesmo professores também estavam todos de férias até semana passada, e chega a dar uma tristeza, sabe? A gente fica com aquele aperto no coração quando anda nos corredores e não encontra ninguém. E um dia como hoje para nós é muito especial. Eu fico muito feliz à medida que eu consigo andar nos corredores, encontrar alunos. Eu saindo daqui, eu vou para o prédio 14, onde eu costumo dar aula, eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que vão ser meus alunos e orientando-os de trabalho de conclusão. Então isso é muito bacana. Então a ideia assim é que nós consigamos fazer com que todos os nossos alunos se sintam muito bem-vindos aqui na universidade, não só aqui, como em todos os nossos campi e também virtualmente na modalidade EAD, né? E que eles sejam muito bem-vindos e possam ter certeza que toda a equipe da Ubra está aqui para fazer o máximo esforço possível para que a experiência deles aqui dentro da Ubra seja a melhor possível todos os dias. Não é de vez em quando, não é na chegada, não é no dia da prova, não é no dia da matrícula. A experiência deles nós queremos que seja a melhor possível todos os dias que eles estiverem aqui dentro da Ubra. Professor Átila, para quem imagina que a distância pode afastar o professor do aluno, essa expectativa também acontece, mesmo que seja no ambiente virtual, no ensino à distância? Não, eu digo que hoje em dia não existe mais distância. Verdade. Né? Então, na verdade, o professor está cada vez mais próximo do aluno, o aluno cada vez mais próximo do seu colega através do AVA, isso também tem que ficar claro, né? E, então, enfim, as tecnologias da informação estão aí e elas vieram para ficar. A tendência é que cada vez mais nós nos utilizemos no nosso dia a dia das tecnologias, e isso não é diferente no cenário da educação. Uma última questão, professor Átila, a expansão do EAD. A Ubra ainda planeja a sua expansão junto ao ensino à distância, afinal de contas estamos espalhados pelo Brasil, mas sempre, o Brasil é tão grande, sempre tem um ponto que a gente pode chegar mais longe ainda. Sim, com certeza. No ano de 2018 nós já iniciamos essa expansão, nós temos um cenário aí de mais de 30 polos abertos. Ainda na semana passada, na quinta-feira, eu estive inaugurando o polo de Farroupilha e temos no horizonte de 2019 a abertura de pelo menos outros 50 polos. Perfeito. Então o horizonte realmente ele é promissor, né, no que tange a EAD, como nós estamos conversando aqui, e a Ubra ela está antenada, né, em identificar os mercados, então onde a gente possa estar levando então o nosso ensino de qualidade, a nossa plataforma aula, enfim, o nosso corpo docente cada vez mais qualificado. Para encerrar, professor Leonardo, algumas pessoas estão mandando pelo nosso WhatsApp 99588-2374 para você conversar com a gente, participar do programa. Se quem ainda não entrou, quem não passou por esse processo de seleção do último vestibular, pode conhecer a Universidade Luterana do Brasil, pode se aproximar dos cursos, existe essa possibilidade, professor? Claro, a gente está sempre aberto para a proximidade com os nossos futuros alunos, né? Então, o processo seletivo, lógico que ele tem um prazo legal para que ele termine, né? Que é justamente a questão de garantir que o aluno tenha acesso aos dias letivos mínimos determinados pelo MEC. Mas o contato com as coordenações de curso, para conhecer o curso, conhecer a estrutura de laboratórios, esse é constante, né? Sim. Então, tem interesse por algum curso em especial, entre em contato conosco, entre em contato diretamente com a coordenação de curso, porque isso é uma das coisas que a gente sempre ouve dos nossos alunos como um diferencial que nós temos na Ubra, né? Que é justamente o encurtamento da distância que tem entre o aluno e a coordenação de curso. Então, as nossas coordenações de curso elas estão sempre de portas abertas
para receber os nossos alunos atuais e para receber futuros alunos, ou enfim, qualquer um que tenha essa disponibilidade para vir aqui conhecer nossos cursos. Deixo aqui uma dica para você que está nos assistindo. A UBRA tem um programa de alunos especiais que ainda não cursam o curso, mas querem ter uma ideia se é realmente o que eles querem, se é realmente o que eles pensam. Isso também funciona na pós-graduação. Se você quer saber mais, acesse o site da UBRA, www.ubra.br, e venha ser nosso colega. Sejam bem-vindos sempre, e você que está nos assistindo também seja bem-vindo à Universidade Luterana do Brasil para o ano de 2019. Muito obrigado, professores. Eu que agradeço.